Bom, aqui está um grande material, um grande presente que eu estava louco para que chegasse logo. Assim que eu fiquei sabendo que a editora Monergismo traria essa obra de arte da teologia reformada, olha, eu não vi a hora de ter esse material em mãos. Eu liguei para Priscila, falei corri atrás de quem conhecia gente na Monergismo. Eu falei, eu preciso ter isso em primeiríssima mão para mostrar para o pessoal. Porque isso aqui, pessoal, pode não ser a teologia sistemática mais exaustiva que você tem, mas é uma teologia sistemática simplesmente no status de obra de arte. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu estava muito preocupado com o trabalho que a Monergismo fosse fazer. Eu estava muito preocupado que eles dessem alguma bola fora na tradução, mas eu já adianto para vocês que esse material aqui, a versão em inglês, por exemplo, para você ter uma ideia, faz parte da bibliografia do nosso seminário teológico. Tá? A parte quando ele trata da Trindade, ele pega a parte histórica da Trindade, apresenta de uma maneira tão magnífica que chega a ser emocionante. Ele explica nos concílios, ele vai nos concílios e explica detalhadamente. Como eu digo, isso daqui é uma obra de arte teológica. Você quer aprender boa teologia, teologia correta assim de ler, aplicar de olhos fechados? Tá aqui, é isso aqui. Dogmática Reformada do Hermann Hoekzema. Como eu brinquei num Rios que eu fiz sobre essa obra, eu não sei o que colocam na água dos Hermanns, na mamadeira dos Hermanns quando são crianças. Mas olha, saem teólogos magníficos. Lembra do Hermann Bavinck, por exemplo, que é um gênio da teologia também. E hoje nós temos esse material em mãos. Nossa, pastor, o senhor está empolgado mesmo, hein? Está elevando quanto da Monergismo? Quem conhece a gente aqui sabe que nós não ganhamos R$ 1 de editora nenhuma para apresentar materiais. E isso aqui que vocês veem atrás de mim, ó, é material que na enorme maioria a gente compra. Então, é menos de 5% do material que nós temos aqui que são materiais ganhados. O resto a gente compra, graças a Deus. Por quê? Para não ter rabo preso, para eu poder pegar um material desse aqui e falar para você se é bom ou não. A gente não tem acordo com editora nenhuma. A gente não tem acordo financeiro com editora nenhuma. Por quê? Porque eu vou falar a verdade sobre os materiais. Tá bom? Então vamos lá, vamos parar de conversa e vamos para Dogmática Reformada do Hermann Hoekzema. Repito, a versão em inglês dele é bibliografia para o nosso curso. E agora, o que tem a ver com o volume 1, que é a bibliografia, a gente já vai transferir para a versão em português. Para vocês terem uma ideia. E vocês sabem que eu sou muito chato quando se trata do nosso curso. A teologia tem que ser conservadora, a teologia tem que ser verdadeira, tem que ser Bíblia, tem que vir da Bíblia Sagrada, tem que ser escrava da Bíblia Sagrada. Bom, vamos lá. Dogmática Reformada, Hermann Hoekzema, é a mesma capa da versão em inglês. Quando eu vi a foto, eu até arrepiei, tá? Porque realmente, gente, é o mesmo material. É o mesmo material, lindo da mesma maneira. Encadernação normal, capa dura. Vem com o fitilho para o teu estudo. E detalhe, hein? A linguagem é uma linguagem muito gostosa para leitura corrente. Não é como as Maravilhas de Deus do Bavinck, que é feita para você ler linearmente como um livro. Mas é um material, o quê? Que ele tem uma linguagem muito amigável para você ler feito um livro. Então ela tem isso também como tua aliada à linguagem. Por isso que ela traz até o fitilho para você marcar onde você está lendo. Ou seja, olha, Monergismo, parabéns, viu? Parabéns, de verdade. Aqui o selo, né, dos 5 solas da Reforma Protestante, com o nosso querido homem do martelo aqui na porta. Sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus, soli Deo Gloria. Isso daqui sempre está nos livros da editora Monergismo. Eles são lá de Brasília, Distrito Federal. Quem lembra da Monergismo quando era só o site Monergismo? Muitos de nós têm acesso aos símbolos de fé de Westminster graças ao que nós tínhamos publicados lá no site, no antigo site da Monergismo, que é deles. Tá? Inclusive nós estamos esperando, viu? Que esses artigos voltem no formato de um blog. Seria muito legal, né? Seria muito legal a gente ter isso. Mas vamos lá. Dogmática Reformada, Hermann Hoekzema. Tradução Walter Graciano Martins.
aqui um sumário. Então, introdução à dogmática. Então, a gente tem a introdução à dogmática. Por que não teologia sistemática? Teologia sistemática tem algumas diferenças da dogmática. Tá? A dogmática vai levar muito em conta documentos de fé também, embora tudo subordinado à escritura. O título da dogmática, a definição. Vamos para o conteúdo. Apresentação à edição brasileira. Vamos ver o que eles disseram. A publicação dessa obra é um sonho antigo, finalmente concretizado pela graça abundante de Deus. Desde que tomei em mãos a versão inglesa, sempre imaginei que seria uma ferramenta extremamente útil para o povo de Deus, pastores e leigos. Isso que é o interessante. A linguagem dela, e eles preservaram muito bem, é excelente, tanto para pastor quanto para você que é membro de igreja. Inclusive aqui eu já vou dar um spoiler para você que é aluno do Nascido. Esse material aqui para você fazer suas avaliações, principalmente quando chegar na parte da Trindade, não quero dar spoiler, tá? Isso aqui vai te ajudar nas provas. Uhul. Pastores e leigos, experimentados ou não nas Sagradas Escrituras e na sã doutrina delas derivada. Como se dá com toda a publicação, principalmente uma dessa magnitude, a produção dessa obra envolveu a cooperação de diversas pessoas, mas 4 delas merecem atenção especial. Agradeço ao reverendo Angus Stewart, que me presenteou com essa e muitas obras do reverendo Herman Hoexema, e que sempre foi um grande incentivador e entusiasta das traduções que realizei de diversos artigos e excertos de livros para o português. Que o Senhor Deus retribua em dobro o seu feito, bondoso irmão. Aí que tá. Reverendo Herman Hoexema. Afinal, quem era o reverendo Herman Hoexema? Eu peguei aqui porque nós não temos material. Inclusive, ô Monergismo, publica aí pra gente uma biografia deles. Eu tenho certeza que vai ser, supimpa. Herman Hoexema, 30 de março de 1886, em Rogersand. 2 de setembro de 1965, em Grand Rapids. Foi um teólogo reformado holandês. Hoexema serviu por muito tempo como pastor da primeira igreja protestante reformada em Grand Rapids. Em 1924, ele recusou-se a aceitar os 3 pontos da graça comum formulados, que haviam sido então declarados como dogma oficial da Igreja Cristã Reformada, como um acréscimo aos seus credos e confissões adotados. O resultado dessa controvérsia foi que o Hoexema e os ministros George Offoff e Henry Dunhoff foram depostos pelas suas respectivas classes antes de deixarem a Igreja Cristã Reformada, né, a CRC, com suas congregações. Estes homens estabeleceram então igrejas protestantes reformadas. E também foi professor de teologia no Seminário Teológico Reformado Protestante em Grantsville, Michigan, por 40 anos. As obras, Hoexema foi editor da revista reformada protestante Porta-Estandarte. Ele também é autor de muitos livros, incluindo... Então, os nomes da Pendão Real, cada nome, esse jornal bíblico, que é uma coisa, né? A falta de discernimento daquelas. Quem quiser uma crítica negativa ao protestantismo arminiano, então sim, ele é calvinista, reformado no devido sentido da palavra. Justos pela fé somente, sermões de Herman Hoexema sobre o livro de Romanos. Eis que ele vem, um comentário sobre o livro de Apocalipse. The Triple Knowledge, a obra mais extensa em língua inglesa sobre o catecismo de Heidelberg. Esse material dele eu já tive também o privilégio de ler. Perfeito. Dogmático Reformado, que é a Dogmática Reformada. Herman Hoexema considerou esta sua obra principal e é um escrito frequentemente citado em oposição ao Pacto das Obras. Então, esse material é um material fenomenal. Então, esse era Herman Hoexema. Aí nós vemos, quem escreveu a apresentação foi o Felipe Sabino de Araújo Neto. O Sabino, como muitas pessoas conhecem, infelizmente eu conheço ele só por nome, só uma vez que eu estava na Conferência Fiel. Oi, sou o Raul do Nasci de Novo. Ele, oi, tudo bem? Não sabia, até hoje não deve saber quem eu sou, né? É culpa do Aloysio, que não apresentou a gente, mas deixa o Aloysio comigo. Prefácio à primeira edição, pelo Homer Hoexema. Prefácio à segunda edição, Reformed Free Publishing Association. Aí ele entra na introdução à dogmática, o título dogmática, diferentes títulos para a dogmática. Tem se dado diferentes títulos ao ramo da ciência teológica, que agora é geralmente conhecido como dogmática, mas que em nosso país às vezes é chamado de teologia sistemática. Orígenes escreveu seu De Principiis, primeiros princípios, Lactâncio, seu Divine Institutes, Agostinho, seu Enchiridion, manual,
dirigido a Laurentius. Originalmente, o título dogmática foi usado como adjetivo. Nesse sentido, ele ocorre na obra de L. Reinhard. Logo depois, o termo dogmática veio a ser o título para esse ramo da ciência teológica. Dos diferentes títulos usados, torna-se evidente que a ciência designada pelo termo dogmática pretende ser teologia, conhecimento de Deus, que o propósito é apresentar os locais, divisões, os princípios, ou os primeiros princípios desse conhecimento de Deus, e que se faz uma consciente tentativa de apresentá-los de maneira sistemática, organizada por meio das doutrinas. Então, o título dogmática é preferível. Preferindo o título dogmática em vez de teologia sistemática por duas razões. Em primeiro lugar, dificilmente teologia sistemática pode ser uma denotação distintiva dessa ciência. Por certo que toda teologia, e não apenas a dogmática, é sistemática. Aliás, isso é verdade no tocante a toda ciência. Apropriar-se do título teologia sistemática para a dogmática quase implicaria um insulto ao resto da teologia. Em segundo lugar, o título dogmática leva em conta o fato de que esse ramo da ciência teológica diz respeito propriamente à obra da Igreja do passado. Ele trata não simplesmente da Escritura, e sim do dogma. Um dogmático não é um estudante que abre a Bíblia, nem um indivíduo sem denominação. Ele não se aproxima da Bíblia pela primeira vez, nem como um indivíduo isolado, mas como um membro da igreja do passado e de uma igreja particular na atualidade. A definição de dogmática aqui muito legal, o sistema, né? O sistema da dogmática que ele usa, né, no material dele, o sistema geralmente seguido hoje é o do bem conhecido sistema de 6 loci, que é o local, né, de 6 locais. Quanto a uma divisão exequível, é bem provável ser esta preferível. Não obstante, seu ponto fraco se destaca imediatamente, estritamente falando, seria preciso tratar toda a dogmática sobre o primeiro local, que é o quê? A teologia em si, que vem os nomes de Deus, a essência de Deus, atributos de Deus, pessoas e obras. Ou seja, quem é esse Deus? Nós temos que conhecer esse Deus primeiro, ó. A tarefa de uma introdução à dogmática, a prioridade da dogmática, princípio, Deus é o Deus que conhece, Deus é o Deus que fala, Deus é o Deus que revela, Deus é o Deus que revela o mundo caído, Deus é o Deus que se revela em Cristo. Olha, o primeiro locus, que é a teologia, isso aqui nós vamos ler. Então é isso que ele quer dizer aqui. Nós temos que começar a estudar a teologia estudando o quê? Estudando a Escritura? Não, estudando a criação. Vamos começar estudando o homem. Não, vamos começar... Como é que você quer começar estudando o homem se você não conhece a Trindade, você não conhece o Deus Trino, você não conhece a relação entre as 3 pessoas da Trindade? A criação foi totalmente trinitária. E essa obra aqui começa do lugar certo, tratando o que interessa primeiro, que é quem é Deus. Exatamente como no nosso curso de teologia. No curso de teologia do Nascido de Novo, você começa estudando quem é Deus. Depois você vai para as obras dele. Depois você vai para como ele escolheu se revelar, para você entender a Escritura. Peraí, quem é Deus? Ótimo, maravilhoso. Mas como eu entendo quem é Deus? Como eu recebo quem é Deus? Como eu entendo qual é esse Deus? Aí você vai entender revelação geral, revelação especial, como a revelação especial foi registrada pelos homens inspirados. Então essa obra começa te ensinando por aí também. Percebeu por que ela se encaixa tão bem no sistema do nosso seminário, no sistema do Seminário Nascido de Novo? Porque ela está na bibliografia e é uma das obras de destaque na biografia do nosso curso. Na bibliografia? Biografia. Biografia é vida, é bibliografia. Então vocês percebem por quê? Porque ela é correta. Ela está do lado de Berkoff, ela está do lado do Bavinck, ela está do lado do Turretin, em termos de obras magníficas, do Rod, obras grandiosas. A ciência da dogmática deve ser introduzida pelo locus da teologia, locus de Deus, local de Deus. É verdade que se escolherem
outros pontos de partida, há quem tenha tratado a doutrina do homem como o primeiro locus da dogmática. Outros têm concebido a dogmática como sendo propriamente cristocêntrica. No entanto, o fato é que o locus concernente a Deus é preeminente e deve ocupar o primeiro lugar numa apresentação sistemática do conhecimento de Deus, como revelado nas Escrituras e como adotado e confessado pela Igreja de Cristo no mundo. Porque, estritamente falando, toda dogmática trata da revelação e do conhecimento de quem? Da revelação e do conhecimento de Deus. Teologia. Estudo o quê? Deus. Então, como eu quero começar por outro ponto a não ser Deus? Possibilidade do conhecimento de Deus, incompreensibilidade de Deus na história do dogma. Aqui, incompreensibilidade de Deus nos credos. Aí vem. O Catecismo Maior da Igreja Oriental traz a seguinte pergunta e resposta. Constituição dogmática sobre a fé católica declara. A segunda confissão helvética declara. Sempre utilizando credos, confissões, concílios. Muito bom. O Roixema é fenomenal. Provas propostas para a existência de Deus. Prova cosmológica, ontológica, teleológica, prova histórica. Ah, pastor, mas o senhor falou que era de fácil entendimento, mas olha os termos: teleológica, ontológica, cosmológica. Leia o texto. Você vai ficar com o que quer dizer cada uma dessas palavras, na pontinha da sua língua. Não vai ser aquela coisa que no título usa o termo técnico difícil, mas não te explica o porquê do termo. Prova histórica, impossibilidade de definir Deus, o método da filosofia, método subjetivo de Kuyper, imanência de Deus, o erro de Kuyper, deísmo e panteísmo, imanência de Deus, soberania de Deus. Como já se sugeriu, dessa aceidade de Deus como conceito fundamental expresso pelo nome Yahvé, segue a ideia de soberania absoluta denotada pelo nome Senhor, Adonai, e enfatizada por muitas passagens na Escritura. Só aquele que é autoexistente e absolutamente independente é Senhor absoluto, pois soberania absoluta não significa meramente o supremo ou o mais elevado senhorio. É aquela virtude segundo a qual Deus é soberano. Em si mesmo, soberania pertence exclusivamente a Ele. Não há soberania em nenhuma outra parte a não ser aquela que deriva de seu senhorio. Ele é a única prerrogativa para estabelecer a lei para todo o universo, para julgar a criatura e executar sua vontade. Não há critério acima ou próximo de Deus por meio do qual ele possa ser medido ou julgado, ao qual ele deva conformar-se. Não há lei a qual esteja sujeito nenhum tribunal ao qual deva responder. Somente ele é o único padrão para toda lei, justiça e equidade. Ele é o único supremo. A simplicidade de Deus. Vamos dar uma corrida, porque senão ele está enrolado, né? Eleição e reprovação definidas. A eleição pode ser definida como o eterno e soberano decreto de Deus para guiar a igreja como corpo de Cristo, com todos os seus membros individuais, cada um em sua própria posição, a salvação e glórias eternas. A reprovação é o eterno e soberano decreto de Deus para determinar alguns homens para que sejam vasos de ira preparados para a destruição no caminho do pecado, como manifestações de sua justiça para servir ao propósito da realização de sua igreja eleita. Deve-se lembrar que os objetos da predestinação são não apenas homens, mas também todas as criaturas racionais de Deus, incluindo anjos. Mas estamos tratando mais especialmente de Cristo e sua igreja, eleita como objetivo da eleição e dos ímpios, servindo à concretização do propósito da eleição como objetivos da eterna reprovação de Deus. Aí vem lá para o sarianismo, aí fala de infra, supra, o segundo locus, antropologia. Aí sim nós vamos trabalhar no quê? Na antropologia. Nós vamos entender o homem. Depois de entender a Deus é que nós vamos começar a entender ao homem. Criação definida no princípio, criação e o propósito final de Deus, o Criador, primeiro dia, segundo dia, que vai analisar todos os dias da criação. Quem é meu aluno, eu expliquei isso nos mínimos detalhes. Eu sou desses que rabisca livro.
Pecado, o pecado e sua origem. Pecado, errar o alvo. Olha o que ele diz sobre o pecado. Dos diferentes termos bíblicos do conceito de pecado, discutiremos sucintamente os seguintes. O Antigo Testamento tem o termo geralmente mais usado para pecado, o qual corresponde ao termo do Novo Testamento, que literalmente significa perder algo no sentido de fracassar em achar. Daí significar errar o alvo. E no sentido ético, errar o alvo, o propósito de nossa existência para o qual Deus nos criou. Esse propósito é amar, servir e glorificar a Deus. Filosofia, o problema do pecado, a natureza do pecado. Olha, meus queridos, proto-evangelho, porém inimizade entre ti e a mulher. Essa parte aqui, proto-evangelho, ele coloca de uma maneira tão clara que você vai entender por A mais B a aliança. Ué, mas ele é contra a teologia do pacto? Na forma como ele explica, você não acredita. É perfeita. Julgamento de Deus pronunciado sobre Adão e Eva. Terceiro locus, cristologia, aqui, ó, o conselho do pacto de Deus. Cristo e o pacto, pactum salutis, ou pacto da redenção. Provas tradicionais para o pacto salutis. O ponto de vista de Maastricht. Von Maastricht, ponto de vista de Turretini, ponto de vista Brakel, ponto de vista de Vos, Gerardus Vos, ponto de vista de Bavinck. Olha de quem ele trata, o ponto de vista de quem? Berkoff. Sabe, todos os teólogos que os reformodinhas agora falam que são ultrapassados, afinal esses caras são ultrapassados. Por que o Sabino tá trazendo o Roexema? Esse cara tá ultrapassado, vieram falar para mim, falei, não... Quem que tá bom pra você? Aqueles lixos liberais? Aqueles lixos liberais? Para, né? Não dá. Ponto de vista de Berkoff, ponto de vista de Kuyper, os ofícios do mediador, os estados do mediador. Pessoal, desculpa o calor, ó. Vocês estão vendo que eu tô derretendo, que eu tô com duas luzes aqui para vocês conseguirem ver bem esse material. Então, esquenta muito, aqui não tem ar-condicionado, aqui eu sou pastor mesmo de verdade, sabe? Não sou rico não, ficar no ar-condicionado inteiro. O sepultamento de Cristo. E aí, pessoal, terminou no retorno para o juízo. Ué, pastor, mas cadê a escatologia? Este aqui é o volume 1, serão 2 volumes. Segundo volume, segundo a editora, deve vir lá para março, abril. No máximo maio nós vamos ter o volume 2 nas nossas mãos. Aí nós vamos ter essa obra completa. Então aguardem, vale a pena. Obra magnífica. Quer comprar esse material? O link está aqui embaixo no nosso grupo de indicações teológicas, nosso grupo literário. Você tem dúvida, quer me perguntar mais sobre esse material? Entra lá no grupo, deixa seu comentário aqui, mas entra lá no grupo, o link está aqui na descrição. Clica no Linktree do Nascido, que o link do grupo tá ali para você acessar. Tá bom? Vem participar com a gente. Ah, pastor, tem interesse no curso, no Seminário Teológico do Nascido, no curso do Nascido? Então, ó, o link também está aqui embaixo, ou no Linktree, que tem o QR Code aqui na tela, e o link está aqui embaixo também. Que o Pai, o Filho e o Espírito